A paz de Cristo Jesus, os irmãos, aqui é motivo de muita alegria, né? Poder estar iniciando esse projeto que Deus colocou no meu coração, de trazer alguns ensinos aqui que podemos, que devemos, né, estar aprendendo a cada dia, mas quero fazer algo diferente. Todos os dias eu vou estar trazendo a mensagem e estar postando aqui no YouTube, mas eu quero trazer uma mensagem cristocêntrica, totalmente voltada para Jesus. E para dar início a esse projeto aí, eu queria falar sobre a Páscoa. O título é do Egito ao Calvário, né? E hoje eu quero que vocês esqueçam por um momento aquilo que normalmente ouvimos sobre a Páscoa, porque muitas vezes pensamos apenas no cordeiro, no sangue, na porta e na saída do Egito. Mas a verdade é que a história da Páscoa começa muito antes de Moisés nascer. Para entendermos a Páscoa, precisamos entender a história que Deus estava escrevendo há séculos. Precisamos voltar ao livro de Gênesis, lá atrás, né, irmão? Precisamos voltar a Abraão. Abraão vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus. Era uma região rica, desenvolvida para sua época, mas também era cheia de idolatria. E um dia Deus chama Abraão. Não porque Abraão fosse um homem mais santo da terra, não porque ele fosse também o mais inteligente, mas porque Deus decidiu derramar sua graça sobre ele. E Deus faz uma promessa extraordinária para Abraão. Deus promete da terra, promete fazer dele uma grande nação e promete que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas só que havia um problema. Abraão não tinha filhos. Sara era estéril e os anos foram se passando, né, irmão? Abraão envelheceu, Sara envelheceu. Humanamente falando, a promessa parecia impossível. Mas aquilo que é impossível para os homens nunca foi impossível para Deus. Então nasceu quem? Isaac, o filho da promessa. Antes depois, Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E depois escolhe Jacó para... Deus, né, que escolhe Jacó para dar continuidade à promessa. Jacó tem 12 filhos, e desses 12 filhos nasce um povo que mais tarde seria conhecido como Israel. Agora preste atenção, porque é aqui que a história começa a se conectar com a Páscoa. Entre os filhos de Jacó havia um jovem chamado José. José era amado por seu pai, e isso despertou uma inveja tão grande nos seus irmãos que a situação ficou tão grave que eles decidiram se livrar dele. Primeiro pensaram em matá-lo, depois decidiram vender ele como escravo. Agora imagina a cena, irmãos. José sendo arrancado da família, levado para uma terra estranha, sem entender o motivo de tanto sofrimento. Talvez alguém olhando a situação dele até pensasse, a vida desse rapaz acabou. Mas Deus estava trabalhando, porque Deus muitas das vezes está trabalhando justamente quando não conseguimos enxergar. José, ao chegar no Egito como escravo, depois ele é acusado injustamente, irmão. Ele vai para a prisão, mas Deus continua com ele. Até que um dia ele interpreta o sonho de Faraó. E aquilo muda completamente sua história. José sai da prisão e se torna governador do Egito. O homem que um dia já tinha sido rejeitado pelos irmãos, agora ele era a segunda maior autoridade da nação, mais poderosa daquela época. Então acontece uma grande fome. A fome atinge várias regiões, inclusive a terra onde Jacó e seus filhos viviam. E é justamente através de José que Deus preserva a sua família. José e seus filhos, Jacó e seus filhos e seus descendentes desceram para o Egito. E aqui é importante entender uma coisa: Israel não entrou no Egito como escravo, entrou como convidado, entrou debaixo da proteção de José, entrou com honra. Mas os anos se passaram, José morreu, a geração de José morreu, e a Bíblia nos diz algo muito importante. Diz que levantou-se um novo faraó que não conhecia José. Aquele novo governador olhou para os hebreus e percebeu que eles estavam crescendo rapidamente. O povo de Israel estava se multiplicando, estava ficando muito numeroso. E Faraó começou a sentir medo. Ele pensou, se houver uma guerra, eles podem se unir aos nossos inimigos. Então tomou uma decisão cruel. Transformou aquele povo em escravo, irmão. O povo que havia entrado no Egito como convidado, agora vivia em servidão. E os anos foram passando. Não foram alguns meses, não foram alguns anos, foram séculos. Gerações nasceram escravas, gerações viveram escravas, gerações morreram escravas. Imagina uma criança nascendo naquele período. Ela abriria os olhos para um mundo onde seus pais eram escravos, seus avós eram escravos, todos ao seu redor eram escravos, né? A escravidão parecia normal, parecia definitiva, parecia impossível de mudar. Mas Deus não havia esquecido sua promessa. Enquanto Israel sofria, Deus continuava governando a história. Então nasceu Moisés. Moisés nasceu num período terrível. Faraó havia ordenado a morte dos meninos hebreus, porque Faraó tinha medo do crescimento daquele povo. Então vemos algo impressionante. Vamos lá, o menino que deveria morrer é preservado por Deus, é colocado no cesto, é encontrado pela filha de Faraó e cresce dentro do próprio palácio, onde... agora podemos ver, né, irmão, como Deus trabalha.
O futuro libertador de Israel é criado dentro da casa do homem que oprime Israel. Vê como Deus trabalha, né, irmão? Anos depois, Moisés foge para o deserto. E é ali que Deus aparece a ele na sarça ardente. Imagina aquela cena, um arbusto queimando, mas não sendo consumido. Moisés se aproxima e Deus fala com ele. E uma das coisas mais lindas que Deus diz é: eu vi a aflição do meu povo, e eu ouvi o clamor do meu povo. Eu conheço os seus sofrimentos. Que conforto existe nessa palavra, né, irmão? Israel pensava que estava sozinho, mas Deus estava vendo tudo. Então Moisés é enviado ao Egito e começa o confronto entre Deus e Faraó. Moisés chega diante do homem mais poderoso do mundo e transmite uma mensagem simples: deixe o meu povo ir. A palavra que Moisés vai falar para Faraó é: deixe o meu povo ir. Mas Faraó endurece o coração e Deus envia as pragas. Água transformada em sangue, rãs, piolho, mosca, pestes, úlcera, granizo, gafanhoto, trevas. Cada praga mostrava uma verdade. Os deuses do Egito eram falsos, irmão. O Deus de Israel, o verdadeiro Senhor. Mas Faraó continuava resistindo. Então chegamos à última praga, a mais séria, a mais importante para entendermos a Páscoa, né? Deus anuncia que naquela noite haveria juízo. O primogênito morreria. O primogênito morreria, né, irmão? Do palácio de Faraó até a casa mais simples do Egito. Mas Deus oferece um meio de salvação. Cada casa deveria separar um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem imperfeição. O cordeiro seria morto e seu sangue deveria ser colocado nos umbrais das portas. Agora observe algo maravilhoso. Deus não disse: quando eu vi pessoas perfeitas. Não disse: quando eu vi pessoas religiosas. Deus não disse: quando eu vi pessoas boas. Ele disse: quando eu vi o sangue. A segurança daquela família não estava na bondade das pessoas dentro da casa, estava no sangue do cordeiro. Naquela noite, o juízo passou pelo Egito, mas as casas cobertas pelo sangue foram preservadas e o cordeiro morreu. E os primogênitos viveram. O inocente morreu para que os outros fossem poupados. E, irmãos, é aqui que a história começa a apontar para Jesus, porque séculos depois o cordeiro aparecia. João Batista olha para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, toda a história começou a fazer sentido. O Cordeiro da Páscoa apontava para Cristo. O sangue na porta apontava para Cristo. A libertação do Egito apontava para Cristo. A Páscoa nunca foi apenas sobre sair do Egito. Era sobre a libertação maior que viria através de Jesus. Porque o Egito simbolizava uma escravidão física, mas o pecado é uma escravidão muito mais profunda. E assim como Israel não podia libertar a si mesmo, nós também não podemos nos salvar. Precisamos de um libertador, precisamos de um cordeiro, precisamos de Jesus. E não foi por acaso que Cristo foi crucificado, justamente no período da Páscoa. Desde o Egito, Deus já estava apontando para a cruz. Desde o cordeiro, Deus já estava apontando para o Calvário. Desde o sangue na porta, Deus já estava anunciando o sangue de Cristo. Por isso, quando estudamos a Páscoa, não estamos apenas olhando para Moisés, estamos olhando para Jesus. Nós não estamos olhando para um cordeiro, estamos olhando para o Cordeiro de Deus. Não estamos olhando para uma libertação antiga, estamos olhando para a maior libertação da história. A libertação do pecado através da morte e ressurreição de Cristo. Essa é a grande mensagem da Páscoa. O Cordeiro morreu para que o povo vivesse. Cristo morreu para que nós tivemos vida eterna. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, quando terminamos de olhar para toda essa história, percebemos que a Páscoa nunca foi apenas uma festa. Ela era uma mensagem. Uma mensagem que Deus começou a escrever séculos antes de Jesus nascer. Quando olhamos para Abraão, vemos Deus fazendo uma promessa. Quando olhamos para José, vemos Deus preservando seu povo. Quando olhamos para o Egito, vemos um povo escravizado. Quando olhamos para Moisés, vemos Deus levantando o libertador. Quando olhamos para o Cordeiro, vemos o sangue protegendo as famílias. Mas quando olhamos para Jesus, vemos o cumprimento de tudo isso, porque toda a história estava apontada para ele. A Bíblia não é um livro cheio de histórias separadas. A Bíblia aponta para uma única história. A história de Deus que ama pecadores e prepara o caminho de salvação através de seu Filho. Talvez hoje você se sinta como Israel no Egito, preso, cansado, sem esperança, achando que a situação nunca vai mudar. Mas lembre-se de uma coisa: o mesmo Deus que ouviu o clamor de Israel continua ouvindo o clamor dos seus filhos. Talvez você esteja tentando carregar seus pecados sozinho, tentando resolver sua vida pela sua própria força. Mas assim como Israel precisava de um cordeiro, nós também precisamos. E esse cordeiro é Jesus Cristo, irmão. Não existe salvação em nossos méritos. Não existe salvação em nossas obras.
Não existe salvação em nossa religiosidade. A nossa esperança está somente no sangue de Cristo derramado na cruz. Por isso, quando você lembrar da Páscoa, não lembre apenas do Egito. Lembre-se do Calvário. Lembre-se da cruz. Lembre-se do túmulo vazio. Lembre-se de Jesus, porque o verdadeiro significado da Páscoa não está no Cordeiro que morreu no Egito. Está no Cordeiro que morreu pelos pecados e pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Amém, irmão? E se esse estudo edificou você, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos estudos bíblicos. Aqui nosso objetivo é apenas conhecer o personagem, não é apenas conhecer personagem da Bíblia, mas é enxergar Jesus em toda a Escritura. Amém, irmão? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, irmãos. Amém, irmão.